Olá, amados. Sejam bem-vindos ao canal Um Novo Caminho. É com alegria no coração que o Senhor nos impulsiona a estarmos aqui novamente, compartilhar com vocês uma boa palavra, uma mensagem que o Senhor quer nos transmitir. Isso é edificante, não tem preço. Peço que você possa nos acompanhar até o final desse vídeo, que você possa tirar proveito das lições que o Espírito Santo nos ensina todos os dias e que o seu imenso amor possa curar as feridas que ainda estão abertas em nossos corações e nossa alma e nos trazer paz em momentos de crises, que é onde todo aquele que professa fé no Senhor Jesus há de passar. Tenha certeza no teu coração e eu tenho no meu, que já aprendi que vamos ser bombardeados, tentados de todos os lados, provados, para que a nossa fé não desfaleça. É inútil dizer para ti que o crente genuíno e verdadeiro, aquele que guarda em seu coração o testemunho de Cristo, não vai passar por dificuldades. Isso é o que dizem lá fora. É o que eles querem que a gente acredite, que não tem problema, que dá para afrouxar de vez em quando, que dá para a gente dar uma escancarada aqui ou ali, que isso não vai ter problema, Deus não vai levar em conta. Mas você já ouviu falar de Cantares 2,15? Um pequeno texto que diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. Pequenos incidentes, pequenos delitos, pequenos pecados vão se tornar em coisas grandes lá na frente. Tenho certeza disso. Se é uma coisa grande, escancarada, você logo de cara vai perceber e vai ver e vai fugir dali. Mas onde começa todas as maldades que o mundo hoje vem nos apresentando, está lá escondido. Começa com pequenas coisas que às vezes não percebemos, que vão se tornando grandes. E eu queria compartilhar com vocês um texto muito bonito e uma passagem edificante, está lá em 1 Tessalonicenses 5,22, que diz assim, né? Abstende-vos de toda espécie de mal. Outra tradução diz: fugir de toda aparência do mal. Isso não está sendo um alerta para mim e para ti, que o mundo diz, as pessoas lá fora diz, muitos dizem que o que os olhos não vê, o coração não sente? Será que isso é genuíno e verdadeiro, esse provérbio do mundo? O que podemos tirar como lição dessa passagem? Abstende-vos de toda aparência do mal, fugi de toda aparência do mal. O Senhor Jesus, certa vez, repreendeu seus discípulos no Jardim das Oliveiras, lá no Getsemane, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, o que temos visto hoje assusta, não é? A maldade do coração das pessoas, a, a falta realmente de compromisso, de comprometimento com o que temos ouvido e crido. Nossas igrejas se tornaram verdadeiras lojas, verdadeiros comércios, brechós, onde se vende e se compra bênçãos. E nada da palavra, nada que edifique, nada que toque no mais profundo do nosso coração e que nos faça fazer uma autoanálise de nós mesmos para ver quão errados estamos. Desde o dia em que o diabo, lá no jardim, teve aquele diálogo com Eva, qual foi
a posição dele diante da palavra que ela disse que se eles tocassem ou comessem daquilo que Deus determinou que não tocasse e nem comessem, eles morreriam, não é? Mas qual foi a indagação que ele disse? Não, Deus está errado, de maneira nenhuma. Vocês podem fazer. Ah, e tem mais, no dia em que vocês fizerem, que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como deuses, né? Como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Será que isso foi uma coisa boa a ser feita? Será que procurarmos certas coisas para a qual não estamos preparados vai nos fazer mais bem ou do que destruirmos a nossa comunhão com o Senhor? Então, aí podemos ver que realmente há algo de errado, não é? Algo que está saindo dos trilhos, saindo do plumo, que se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, no dia da tentação nós seremos fatalmente atingidos e nem vamos perceber, porque o mal ele não vai chegar com coisas grandes, pequenas coisas insignificantes que Deus vai relevar, Deus vai me perdoar. E no tocante eu quero te dizer que pode até nos perdoar, mas e as consequências? A gente tem e pensa no nosso coração que a gente é livre para fazer o que quiser. E se fosse assim, não precisaria ter o sacrifício da cruz, não é? De jeito nenhum. Não precisaria que Jesus morresse pelos nossos pecados, continuaria tudo normal, tudo do jeito que está. Mas se você olhar bem e prestar atenção, as coisas estão se afunilando e indo para um fim que não haverá volta. Aqueles que andar por esse caminho se arrependerão amargamente lá na frente. Minha escolha é o que eles diz. Meu gosto, minha vontade, meu mundo, minhas regras. É o que eles pensam, é o que a gente pensa que é livre. Mas eu te pergunto se, autoanalisarmos bem, somos livres do quê? Não somos livres como pensamos. Então, analisando bem o contexto bíblico e pegando esse texto e colocando na íntegra em nossas vidas, nós vamos ver que não estamos preparados para lidar com aquilo que a gente não vê, mas está ali. Não que você não veja, mas não significa que não esteja ali. Porque quando você faz o que é errado, aquilo que Deus detesta, você está servindo a quem? Você está servindo às forças das trevas, ao diabo. Você não tem escolha. Ou você é servo de Deus ou servo do diabo. Não tem saída para ti. Então, todo aquele que ainda não nasceu de novo, todo aquele que a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 1, que ele diz assim, que o Espírito que hoje opera nos filhos da desobediência, ela atente isso. Quem são os filhos da desobediência? Todos aqueles que recusam a palavra e que acham que tem que viver por si mesmo. Como é viver por si mesmo? Viver por mim mesmo é fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso e ninguém tem nada com isso. Mas peraí, e se eu fizer o que eu gosto, o que eu quero e o que eu acho que é certo, quais serão as consequências disso? Eu terei que transpor muitas vezes a vontade alheia para fazer a minha e isso não é errado? Claro que sim, né? Então fica a dica, o recado aí. Amém? Antes de entrarmos na oração, eu queria te convidar a fazer um convite, se você quiser aceitar, é claro. Participe do nosso canal, ajude-nos a chegarmos a mais pessoas, que elas possam conhecer aquilo que realmente importa, sair do misticismo, sair da religiosidade, alcançar o propósito vivo para suas vidas, conhecer aquilo que está em João 14,6, né, onde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito importante isso, conhecer
esse caminho que Jesus disse, né? Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, e outra coisa importante, conhecer João 8,32, que ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, Ele é o Senhor, acima de tudo e de todos. Ele veio a esse mundo para mostrar ao mundo que Deus existe, que Deus vai, no final das contas, no grande dia do Senhor, trazer realmente à tona, a juízo, tudo aquilo que o homem faz, que é contrário à sua palavra. Tenho certeza disso. Ninguém que está hoje fora do caminho está isento de punição. Se existe a punição aqui, quando transgredimos a lei daqui que Deus estabeleceu, a autoridade não vem e não pune, então como somos livres? Se fôssemos livres, não precisaríamos ser punidos das nossas transgressões, dos nossos erros, não é? Quanto mais um Deus invisível, mas que é ao coração daquele que crê é visível, ele pune, ele corrige, ele castiga todo o filho que ama. Como um pai, ele açoita, como um pai, ele corrige. Onde ele mesmo diz, e qual é o pai que, amando seu filho, não o corrige? A correção nem sempre é para nos entristecer. Correção é porque Deus nos ama e quer ver a gente num bom caminho. Certo? Então, fica o convite, se inscreva, deixa o teu comentário, isso ajuda muito, deixa o teu like, e depois da oração nós continuamos em frente. Amém? Deus abençoe. Quer orar conosco? Então, se programe aí, se prepare, para o que tu está fazendo. Pode ser sentado, de pé, deitado, onde tu estiver, de qualquer jeito, desde que você esteja com o teu coração voltado para o Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos falar com Deus então. Vamos pedir ao Senhor a direção dessa palavra que Ele tem para nos dar e vamos ver a quem e para quem Ele vai destinar esta palavra de hoje. Querido Pai, soberano Deus, são muitas vezes, Pai, que a gente vê a nossa queda e a queda daqueles que estão ao nosso redor. Pois muitas vezes não ignoramos, Senhor, os ardis de Satanás, suas tentações. Se ele foi, Senhor, perspicaz ao tentar o Deus vivo e Criador no deserto, encarnado, como não nos tentará, Senhor, com tanta sorte de coisas que muitas vezes alegram os nossos olhos, mas o fim é como uma picada de escorpião, Senhor, que um veneno que mata lentamente. Senhor, nós te pedimos que mantenha os nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor diz. Muitas vezes não ignoramos a tentação, muitas vezes, Senhor, agimos precipitadamente, como loucos, erramos, colocamos em atrito tudo aquilo que está à nossa volta, às vezes por palavras, porque na hora da raiva, na hora, Senhor, que estamos irados, quantas coisas más escapam de nós que não deveriam, Senhor, escapar. Perdoa-nos, Pai, por esses instantes que muitas vezes o controle nós perdemos, perdemos a confiança, perdemos a perseverança no esperar, reclamamos, murmuramos, Senhor, saímos da Tua vontade e graça, porque não entendemos e não compreendemos o que queres de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fraqueza não se lance contra nós e não nos ponha em apuro mais cedo ou mais tarde. Queremos, Senhor, a Tua ajuda nessa jornada, nessa caminhada. E nesse momento, Pai, muitas vezes caímos porque não observamos aquilo que precisa ser observado. Achamos, Senhor, que coisas pequenas não são importantes, mas são nas grandes coisas, Senhor, que muitos olhos se esquecem das coisas pequenas. Pai, um gafanhoto só não é capaz de destruir uma fazenda, destruir uma lavoura inteira. Mas um pequenininho como ele é, mas somado, Senhor, aos milhões, aos montões, eles destroem facilmente e não sobra nada, Senhor. São as coisas pequenas, muitas vezes, Pai, que não damos importância,
um gotejar aqui, um pingo ali, algo, Senhor, que muitas vezes julgamos não precisar de urgência para hoje, mas é ali que ao longo do tempo aquilo vai nos incomodar e nos tirar a paz. Uma olhada, um olhar, Senhor, às vezes que vai atingir lá a nossa alma, pode nos derrubar, Senhor, pois são nas pequenas coisas que não vigiamos e caímos, Senhor, como muitas vezes achamos que estamos de pé, mas estamos caídos e prostrados. Sem a sua ajuda, Senhor, ninguém conseguirá resistir. Sem a sua ajuda no dia da tentação, nós seremos facilmente apanhados e engodados, Senhor, no pecado, e vamos dar à luz. E quando a luz vier, Senhor, do pecado, quando sair o pecado para fora, então morreremos, Senhor. Não terá mais nada que possamos fazer. Ajuda, Pai, aqueles que hoje estão quase caindo, aqueles que já caíram ou que vão cair, que o Senhor possa mudar o caminho deles, dirigindo os seus passos, como o Senhor assim disse, pois há uma voz por detrás de nós, todos os dias dizendo: este é o caminho, andai nele. Senhor, sem a sua ajuda, é muito difícil ficarmos de pé. Ajuda-nos para que o sono, Senhor, não nos abata, e o sono vindo, Senhor, vamos estar desapercebidos quando o mal vier. Faz, Senhor, com que nós estejamos alertas e vigilantes todos os dias, enquanto vivermos na esperança, Senhor, que um dia nos encontraremos contigo. Pai amado e Pai querido, que o Senhor fale com todos a qual o Senhor pretende e quer atingir, dando o recado a eles que a tentação, Senhor, ela precisa ser vencida antes que ela nos vença. Jovens estão caindo em tentações de drogas, de fornicações, de adultérios, de tantas outras coisas, Senhor. Pessoas de mais idades estão cedendo à tentação, Senhor, destrutiva, que vai destruir toda a sua casa, a sua família e a alma deles junto. Pai, nos ajude para que não venha, Senhor, se abater sobre nós um dia a tua indignação, a tua ira, porque não vigiamos, não te demos ouvidos, não obedecemos ao que o Senhor queria e caímos, Senhor, com facilidade no dia da tentação. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos estar de pé e nos livre de todo o mal que é à nossa volta. Em nome de Jesus, obrigado e amém, Senhor. Amém, amados. Grande dia e grandes coisas o Senhor tem feito para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que nem os olhos, nem os ouvidos são capazes de ver ou perceber aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E isso é verdade. A palavra de Deus diz o que é tentação segundo a Bíblia. Tentação é um convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar. A tentação vem ela vem de quem? Vem do diabo, vem de outras pessoas e vem de dentro. Mas nunca vem de Deus. Isso é certo. A tentação vem de dentro de mim, porque muitas vezes estou inclinado e a minha natureza é inclinada para as coisas da carne e não do espírito. A tentação vem do diabo, que ele me atiça, ele diz que, como disse a Eva, que o que tem, que não tem importância, que você pode sim, depois Deus te perdoa. Não, queridos. Se eu fizer sabendo e conscientemente, como obterei o perdão? Eu fiz por livre e espontânea vontade. Eu caí porque eu quis. Então não resta pedir perdão quando eu faço uma coisa consciente. Quando eu faço uma coisa que eu gosto, que eu quero, como vou me arrepender disso? Não existe a menor possibilidade, você entende? Então, e quando vem de outras pessoas que tentam nos tirar a paz, que tentam fazer com que a gente peque, também é complicado, não é? Vem toda a nossa volta, muitas vezes, problemas. Se queremos viver fielmente, como o apóstolo Paulo disse, retamente no caminho do Senhor, seguir os seus passos, com certeza nós seremos muitas vezes confrontados, vai vir problemas para desanimar, parar a nossa obra, parar o nosso ministério, fazer com que a gente desanime, desacredite das coisas, e isso tudo vem em forma do quê? De tentação, não é? Então, ela nunca vem de Deus.
O próprio apóstolo Tiago diz que Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. E é verdade, a tentação ela vem muitas vezes da origem que está em nós, porque somos caídos e precisamos da regeneração de uma nova vida, mesmo depois de sermos curados, de sermos nascidos de novo, aí vamos ser mais tentados ainda a transgredir a lei do Senhor. Isso é perigoso, não é? Então, a tentação é tentar levar uma pessoa a pecar, né? É vir aquele desejo, aquela coisa que, se você não tiver o controle do Espírito Santo em ti, tu não resistirá. Não tem como. É impossível você resistir. Pelo esforço humano, meu e teu, o mínimo que a gente vai é tentar. Mas quando a gente perceber, já está todo enlameado e nem viu que estava enlameado e parece ao nosso conceito que estamos limpos. É assim que muitas pessoas se veem. É assim que a palavra de Deus diz: a prostituta sai a pecar, limpa sua boca e confessa: não fiz nada. É uma ideia que a gente tem do pecado. A gente pensa que não está fazendo nada, que não ofendeu, que não fez, e certamente é ali que mora o perigo, porque a tentação mascara e o pecado vem e diz do que tem. Deus te perdoa depois. E, e a gente cede, e depois o que acontece? Vem a acusação, vem a consciência nos acusar, dizer que tu fez isso, fez aquilo, você não merece mais o perdão de Deus, você merece o inferno, você tem que fazer algo para acabar com isso, né? E muitos cedem a essa tentação e acabam eliminando até a sua própria vida, né? A tentação ela vende a ideia do pecado, fazendo parecer bom para mim e para você, não é? A tentação ela chega apresentando algo fantástico, algo que eu necessito, algo que eu preciso, que eu vou me dar bem. Só que na verdade não vou me dar bem, eu vou me dar muito mal, não é? O livro de Provérbios ele diz uma coisa muito interessante. Aqueles homens e mulheres que gostam de pular a cerca, né, ou seja, adulterar, e ele diz que uma pessoa depois conhecedora da palavra que faz esse tipo de coisa, ela tem falta de juízo, ela destrói a sua alma. E ele nos alerta também para fugirmos da presença, da vista da mulher imoral. A mulher imoral ela não tem nenhum pudor, nenhum temor. Ela pode ter um bom casamento, ela pode ser uma mulher que tenha tudo, mas ela é imoral. E quando eu digo imoral, na parte sexual, ela nunca está satisfeita com o que ela tem, então ela sai a cata de vítimas em potenciais que estão dispostas a ir ao matadouro com ela, e ali seus corações são transpassados, e ali como um boi vai ao matadouro, eles vão achando que estão se dando bem. Você viu pela palavra de Deus, quando José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar na casa daquele homem rico chamado Potifar. Ali, aquele homem viu a capacidade administrativa de José de gerir as coisas, ser um bom gestor, mas tinha um problema ali, que todo sucesso ele vem acompanhado de grandes tentações e muitos não se dão conta. O sucesso é algo que atrai a cobiça, atrai muitas vezes o ciúme, a inveja, e a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar cuidando disso o tempo todo, porque a qualquer momento podemos cair em tentação e aí jogar tudo pro alto e perder tudo, não é? Então, José foi tentado naquela casa. A própria palavra de Deus diz que aquela mulher imoral começou a olhar e começou a sentir desejo por aquele jovem e começou a convidá-lo para deitar com ele. E o que ele fez? Recusava cada investida, só que chegou um dia que ele
não teve como fugir, estavam sozinhos em casa, não tinha ninguém, e ela partiu pro tudo ou nada, né? E ele fugiu. Quando fugiu, deixou sua capa, ou seja, saiu nu, e ela gritou, acusou ele de ter tentado violar ela, ele foi parar na cadeia injustamente. E esse é o preço que muitas vezes vamos pagar por resistir à tentação. Vamos ser acusados muitas vezes daquilo que não fizemos, porque não cedemos nem um milímetro. E você não deve ceder, você homem, você mulher, você jovem, você menina, não pode ceder um milímetro de tentação. Hoje nós temos visto que muitas desgraças têm acontecido porque aquela velha tese, né, você me ama, então me dá uma prova do teu amor. Não faça isso, de jeito nenhum. Se realmente a pessoa te ama, o primeiro conceito de amor que ela tem por ti, seja você homem, seja você mulher, é o respeito. Se uma pessoa, antes de você entrar num laço matrimonial, antes de constituir uma família, já está pensando em outras coisas, é porque não há respeito, não há amor, só há interesse e desejo que é pecaminoso aos olhos do Senhor. Amém? Tenha essa certeza no teu coração, que se alguém que realmente te ama nessa parte que eu estou falando, ele vai saber realmente se comportar, respeitar e esperar o dia certo para que o ato seja aprazível diante do Senhor e abençoado por Ele. Mas se for assim, desta maneira, se chegar nesse ponto que você terá que fazer uma prova de amor mesmo sendo errado, fuja de toda a aparência do mal. Amém? Grandes dores as pessoas entraram, você viu o rei Davi, né? Quando viu aquela mulher, Betseba, tomando banho, não resistiu à tentação, a chamou, perguntou quem era, se deitou com ela, engravidou, fez horrores, uma pessoa morreu, uma criança morreu, a vida dele acabou por completo, porque a palavra de Deus disse que nunca, jamais o sangue se apartaria da porta da casa dele. Não tenha maldição sobre ti, mas peça perdão se você fez alguma coisa errada, ou vai fazer, ou está pensando em fazer. Muitas vezes o mal a gente não julga ser tão destrutível, mas na verdade ele é. Todo pecado, a palavra de Deus disse, terá uma punição e uma consequência. Veja bem isso de core sorteado. Então, continuamos, amados. Ah, ela vai parecer que é bom, a tentação é dizer que é ótimo, que eu preciso, né? Que você quer pecar, você precisa pecar. Não tem problema se você pecar. É assim que chega no nosso coração e aquilo desmonta a nossa retaguarda, acaba com todas as barreiras e a gente cede depois. Dor e sofrimento fica, culpa interminável para o resto das nossas vidas. Será que vale a pena? Isso eu estou falando se você é cristã, o cristão genuíno e verdadeiro. E se você ainda não é ainda, toma cuidado. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que é pequeno só vai aumentando. E se você quiser realmente mudar de vida, querer realmente conhecer a verdade, procura um lugar onde te ensinam genuinamente a palavra de Deus, sem te cobrar nada, sem te pedir nada em troca, que ali você possa estar sossegado, ouvindo o que Deus tem para ti. Você pode correr um grande risco de não ir no final da tua jornada e parar no inferno. Você pode sair realmente por cima, livrando-se disso ainda hoje, parando com tudo isso, se arrependendo e se jogando aos pés do Senhor, você terá o perdão de Deus. Mas se continuar nesse caminho, você não vai encontrar coisas boas depois. O tempo que nos resta é agora. Faz o que tem que fazer agora. Aí você me pergunta, né? E de onde vem a tentação? Opa, isso é fácil. Isso até uma criancinha recém-nascida sabe, ela vem do diabo. Do diabo, isto.
Quando não vem de nós mesmos, por que a palavra de Deus disse a boca fala o que o coração está cheio, né? O Senhor Jesus resumiu que do coração do homem vêm os homicídios, os adultérios, os roubos, as mentiras, as falcatruas, não é? Temos muitas coisas ruins guardadas dentro de nós, mas essas coisas só vêm para fora quando nós somos tentados a jogá-las para fora. Você deixa uma pessoa braba, ela braba, com raiva, o que ela fala? Ela fala coisas boas? Aguarde e confie, né? Então, precisamos de todo o cuidado e toda a ajuda que vem do alto para que não entremos em tentação. Ser tentado é a coisa mais normal do mundo. Olhar para uma mulher bonita, todo o homem olha. Mas olhar para uma mulher feia, será que todo homem olha? Aí é diferente, né? Então, e da mesma coisa, uma mulher olhar para um homem bonito e olhar para um homem feio, a diferença e distinção é notório, que a gente vai procurar sempre aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que está num bom formato, aquilo que nos atrai, aquilo que a gente acha que é pomposo, que o mundo chama de gostoso, né? Só que não. Ali está o perigo. Então, a tentação, o diabo quer nos destruir, né? Está lá, João 10:10, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Ali fala da classe, né, de religiosos, de líderes que têm um mau ensino, que levam a pessoas à destruição, mas Jesus vem trazer a verdade, nos mostrar corretamente a sua palavra, para que a gente tenha vida e vida com abundância, correto? Então, ele quer nos destruir. Como que ele vai conseguir? Nos tentando, nos dando coisas. Tá, mas daí como é que eu sei que uma coisa é de Deus e outra não é de Deus? Se você olhar bem ao teu redor, aquilo que é de Deus, ele vem naturalmente. Mas aquilo que não é de Deus, que você se esforça para ter as escondidas, que você tem que ir num lugar secreto para ninguém te ver, já não tem alguma coisa errada nisso? Aquilo que eu tenho que ocultar para que ninguém saiba, será que é de Deus? Então, você já está ciente disso, não está? Então, observe com carinho, com temor e tremor, você vai conseguindo aprender. Leva-se um tempo para você sair do natural e entrar no espiritual. O homem natural, ele não compreende as coisas do espírito, porque lhes parece loucura, diz a palavra, né? Mas a cruz para nós, ela é o poder de Deus, porque dali verteu o sangue de um Salvador, dali verteu o nosso perdão de pecado, ali morreu o inocente por mim, por ti, e hoje por isso cremos, e por isso temos certeza que um dia nós vamos estar na presença do nosso Criador, porque cremos na mensagem da cruz. Amém, queridos? Então, o que ele quer de verdade, né? O diabo quer nos destruir, levando-nos a pecar. Ele tentou Adão e Eva e eles caíram no pecado. Caíram? Caíram. E hoje todo o pecado de Adão e Eva passou para nós, passou para mim. Deus disse que no dia em que eles fizessem aquilo, eles morreriam. E eles morreram espiritualmente. A morte passou a todos os homens. O pecado está sobre mim, sobre ti. Podemos ser nascidos de novo, mas ainda somos pecadores. Está lá, contido pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu teria controle sobre as minhas atitudes? Negativo. Eu estaria fazendo talvez pior do que fiz no passado. Mas hoje, mortificado o pecado em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo disse, então eu tenho o controle, não eu, mas o Espírito Santo tem o controle sobre mim. E sem o Espírito Santo, sem Cristo na minha vida, que controle eu tenho? Como eu posso me defender da tentação? Não posso. Eu sou um alvo fácil, ela vem, eu caio. Ela vem e me convida e lá estou eu. Eu nem penso sobre o assunto. Vai ter festa hoje? Vai ter balada hoje? Vai ter mulherada hoje? Vai ter cachaçada? Vai ter tudo de errado hoje? Tô lá, tô dentro.
Então como é que eu tenho controle? Me explica isso. Não tem, querido. Você gosta dessas coisas. Então ainda a tentação, o pecado ainda é latente, ele te domina, ele te escraviza. Mas quando nascemos de novo e quando rejeitamos essas coisas, não queremos mais ela, então temos o domínio do Espírito Santo sobre nós e conseguimos vencê-las com o sangue do Cordeiro, é claro. Amém? Aleluia, né? Então, ele vem assim, ó, do diabo porque ele tentou Adão e Eva, né? Nós vamos explicando aqui, né? Agora de outras pessoas, né? Aí esteja preparado também, né? Algumas pessoas nos convidam, pressionam a fazer o que é errado. Isso não é tentação? Claro que sim, né? Pessoas vêm induzir-nos ao erro, nos convidar para certas coisas e muitas vezes para agradá-las, para não entristecê-las, acabamos cedendo, né? Ah, você é cristão? Sim, sou. Ah, mas olha aí, um golinho de champanhe, um golinho disso, nem de bola, é só um golinho, capaz, ninguém vai ver, teu pastor não está aqui. Vem ou não vem tentação? De todos os lados, sim ou não? Vem, queridos. E vem aos montões, né? Então, de dentro de nós agora, né? Para nós terminarmos o texto, de dentro de nós, nossa natureza humana nos convida a pecar diante de algumas situações porque somos imperfeitos. Somos ou não somos? Isso está lá em Tiago 1,14. Vamos ver se eu consigo localizar aqui para nós dar uma olhada. Tiago 1,14. Deixa eu procurar aqui. Verso 14. Já estamos chegando lá. O que ela diz aqui? Né? Cada um, porém, é tentado e quando atraído é engodado, ou seja, fica grávido, né? Pela sua própria concupiscência. Aí ele diz assim, então a concupiscência no verso 15, havendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Se viu pequenas coisas, pequenas situações, a raiz do problema está em mim, eu preciso ser contido, ou seja, eu preciso de um salvador, eu preciso de um ajudador, eu preciso de um consolador, porque nesse mundo só resta duas alternativas: morte e vida, céu e inferno, bênção ou maldição. Eu tenho escolha, queridos? Não tenho. Ou eu continuo vivendo do meu jeito, da minha maneira, ou daqui um pouco não haverá solução mais para a minha vida, amados. De dentro de nós brotam as coisas terríveis. Por isso que é preciso nascer de novo, como o Senhor Jesus disse a Nicodemos. Tenha em mente no teu coração, você sentado num banco de igreja, e não tem a sua vida devastada, não tem vasculhado o que está de errado em ti, você esconde, você suplanta, você não quer que o teu pecado seja descoberto porque isso é bom, é uma coisa boa que você precisa, como você vai dar a volta por cima? Não vai. O tempo de igreja não vai te fazer ser melhor. O que vai te fazer melhor é o arrependimento, parar com tudo isso e entender que se não houver uma mudança genuína e verdadeira em ti, que você mesmo possa dizer eu não quero, você nunca conseguirá vencer a tentação. Sempre estará sujeito e preso à tentação que vem muitas vezes do diabo, vem das pessoas e vem de dentro de nós. Somos todos os dias tentados e precisamos aprender a lidar com tudo isso, caso contrário, vamos se perder para sempre, não é? Então, nós precisamos aprender aqui, né? Como eu posso então ter esse quesito de vencer isso? Pedindo ajuda a Deus,
Não estamos sozinhos na luta contra o pecado, na oração do nosso Pai, o Pai Nosso. Jesus nos ensina a pedir ajuda para Deus, para que, caindo, a gente não caia em tentação, mas Ele nos livre do mal. Amém? Está lá em Mateus 6,13. Com a palavra de Deus, Jesus resistiu ao diabo citando a Bíblia. É importante conhecer as verdades bíblicas e confiar mais nela no que nos argumentos da tentação. Quantas pessoas confiam nos outros, nas pessoas, mas não confiam quando Deus está falando? É ou não é perigoso? Então tenha certeza no teu coração. E por fim, você precisa dizer não. Muitas vezes nem tentamos resistir, né? Não podemos ficar passivos quando reconhecemos uma tentação, precisamos rejeitá-la, não é? Jesus foi veemente e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas nós não resistimos muitas vezes, porque queremos aquilo, queremos ver o sabor. Muitos dizem assim insensatamente, e dizem assim, eu estou vendo aquela mulher está me dando bola, eu vou ver até onde isso vai dar. Vai dar sim, vai dar morte espiritual, vai dar problema, vai dar destruição, porque você não resistiu. Mas eu sou homem, se veja bem, eu tenho meus desejos. É aí que está o problema. Meus desejos precisam ser contidos. Eu preciso dizer não, porque se eu não disser não, eu vou me autodestruir mais cedo ou mais tarde. Eu confesso que somos como uma bomba relógio, pronta a explodir a qualquer momento, não é? Precisamos que Deus nos ajude, fugindo da tentação. Deus sempre nos dá uma forma de escapar da tentação. Às vezes, como no caso da imoralidade sexual, isso significa fugir da situação, não é? Está lá em 1 Coríntios, a última passagem, para nós encerrarmos aqui o texto. 1 Coríntios, você quer ver comigo aí? 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Daí nós paramos, daí, né? Olha que interessante. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Então, ninguém pode chegar diante de Deus e chegar com aquela cara de pau do seu madeira e chegar a dizer, eu não consegui, eu não resisti, foi mais forte do que eu. Não, está aqui, o texto está dizendo, ele vai nos dar uma saída no final e eu vou sair triunfante e vencedor. Você entendeu? Você tem que fugir de toda a aparência do mal antes que seja tarde demais. Isso vai te destruir por dentro e por fora, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Não só na parte sexual, não, mas em todas. Ser desonesto, ser fofoqueiro, mentiroso, linguarudo, trapaceiro, briguento, ciumento, invejoso, orgulhoso e muitas outras coisas, elas não são bem-vindas em nossas vidas. Soberba, então, né, nem se fala, né? É condenável por Deus. A obediência à sua palavra vai nos trazer grandes e grandes vitórias, porque saberemos de antemão o que fazer nesses momentos tão difíceis que todos se encontram, vão passar, ou estão passando, ou já passaram, alguns venceram e outros tantos caíram e hoje estão juntando os cacos. A tentação, ela vem para todos, todos, sem exceção. Seja você quem for, que cargo tu ocupe no teu ministério, tenha cuidado. Você não é intocável, você não é um super crente, você não é uma super cristã, você é de carne e osso como eu. Por isso a palavra do Senhor diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Deus abençoe, amados, fiquem ricamente na paz, edifique o coração de vocês, lute contra os anseios e desejos pecaminosos, vença aquilo que está te vencendo e no final você dirá, eu sou mais que vencedor. Deus ilumine
a tua casa, a tua família, te traga paz em todo momento e que você possa refletir naquilo que Deus hoje nos ensinou aqui nesse canal, Um Novo Caminho. Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, passe o link para outras pessoas que estão precisando de ajuda, ajude a espalhar a boa notícia, a semente do Evangelho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.